Agora para o estado de Santa Catarina, que acaba, claro, envolvendo aqui a nossa população também, moradores de Porto União, Orinópolis, Matos Costa. Afinal, o dinheiro dos seus impostos, você tem que saber para que direção estão indo. Bom, na semana passada, principalmente, o governador Carlos Moisés queria, através de dispensa de licitação, porque era uma espécie de um contrato de emergência, fazer um hospital de campanha lá em Itajaí. Mas o valor desse hospital é que assustou, mais de 74 milhões de reais. Você acompanhou já aqui ao longo então dos últimos dias a Assembleia Legislativa, reprovando a ideia. Ontem o próprio governador quis rebater as críticas da vice-governadora sobre isso, que era mais uma questão até de economia, fazer um hospital nos moldes do governo federal, em torno de 10 milhões, do que fazer um de 74 milhões. Houve ali, então, um pequeno entreveiro entre governador e vice. Mas, no finalzinho do dia de ontem, o governador, então, fez uma live para dizer que decidiu desistir da ideia. Bom, nosso porta-voz lá na Assembleia, o deputado Maurício Scudelar, aquele que tem um grande elo aqui também pela nossa região, falou sobre esta vitória do povo catarinense, porque segundo ele, esse valor era muito alto para um hospital. Ele já disse aqui em outra oportunidade que era mais viável utilizar esse dinheiro para reformar e para estruturar muitos outros hospitais a nível de Santa Catarina, inclusive o nosso São Brás aqui em Porto União. Recebi agora com satisfação a informação dada na televisão aí pelo próprio governador Carlos Moisés, do cancelamento da licitação para o hospital de campanha, que teria o custo de 76 milhões de reais aos catarinenses por 100 leitos e que a previsão era da implantação em Itajaí. Digo isso com alegria, porque nós enfrentamos um momento de dificuldade, mas não é momento dos catarinenses serem prejudicados nas questões financeiras do Estado. Então, essa contratação que estava prevista, feita em menos de 24 horas, tinha muitos fatos obscuros e foi motivo da minha denúncia, primeiro deputado a fazer a denúncia nesse sentido, que essa contratação não atendia os ditames legais e nem a questão financeira estava devidamente esclarecida, e até porque o governo até agora não investiu e tem muito para investir nos hospitais do estado de Santa Catarina. Tem como avançar na ampliação dos leitos de UTI, hospitais que já têm UTI, hospitais que podem vir a ter, transformar leitos de hospital em UTI, que já são leitos preparados, se precisar leitos de enfermaria, pode haver a contratação de hospitais e em hotéis, a implantação de hospitais em hotéis. Os hotéis já têm quarto separado, banheiro, então esse é um protocolo já previsto pela Defesa Civil nesses casos. Se esgota todos esses recursos para depois, então, se investir em hospital de campanha. Então, primeiro, ampliar a possibilidade dos hospitais, se necessário, contratar até hotéis para transformar em enfermaria para os casos menos graves e, por último, em caso extremo, a contratação de hospital de campanha. Então, agora vai sair um novo edital, segundo o governador, ainda teimando na questão de hospital de campanha, sem esgotar as outras possibilidades dos protocolos, mas nós vamos estar vigilantes e acompanhando. Mas então, uma boa notícia para a sociedade catarinense, que depois de muita cobrança da Assembleia Legislativa, dos deputados, um assunto que levantei, e agora o governador anunciou a suspensão da contratação desse hospital de campanha que seria montado em Itajaí, nos moldes em que estava fazendo. Essa era a informação, um bom dia e que Deus ilumine a todos.
E quando o deputado falou que o governador vai continuar teimando nessa de hospital de campanha, realmente, né, ele desistiu desse hospital de 70 e poucos milhões, né, que não era nem licitado, e agora sim, de forma licitada, vai querer fazer 10 hospitais de campanha. Claro que em menor porte, mas espalhados em várias regiões do estado de Santa Catarina. Você vai acompanhar agora um trecho dessa live, dessa transmissão ao vivo que foi feita ontem através dos canais oficiais do governo na internet. A transmissão teve mais de 50 minutos de duração, mas a gente separou aqui um trecho justamente do governador falando do hospital, como era então que ele ia fazer a contratação desse hospital de mais 70 e poucos milhões de reais, 74, 76 milhões nessa casa, o que levou ele a desistir da ideia e agora a nova ideia de fazer 10 hospitais de campanha. Uma das notícias que eu reputo como muito importantes para o dia de hoje é o anúncio que nós estamos fazendo da contratação, não de um hospital de campanha, como tem sido falado, mas sim agora de 10 hospitais de campanha. Nós devemos fazer uma autorização, obviamente, por demanda, né, da instalação de cada um, mas um processo pelo órgão central de compras do Estado de Santa Catarina, que é a Secretaria de Administração, mas de um trabalho de um grupo colaborativo, onde a Secretaria da Defesa Civil vai integrar, também a Secretaria de Estado da Saúde, a Controladoria e a Secretaria da Administração, conjuntamente vão fazer um novo edital para um pregão para aquisição, então, dos hospitais de campanha. Importante dizer que naquela mesmo escopo do objeto, que nós havíamos lançado a licitação anterior, mas fazendo alguns ajustes, obviamente. Importante dizer também que nessa modalidade de pregão, o outro edital foi por dispensa de licitação. Nós estamos tomando aqui uma decisão agora de fazermos um processo de licitação para aquisição dos 10 e não de um só. E explico o porquê dessa decisão também. Um dos fatores motivadores é que nós tínhamos uma extrema urgência de contratar o nosso primeiro hospital de campanha, que nós não tínhamos uma expectativa de como a nossa curva reagiria em termos de mortes e também de avanço do Covid-19 aqui em Santa Catarina. Hoje nós colhemos claramente o resultado do esforço que nós fizemos nesses 30 dias. Hoje está fazendo 30 dias que nós começamos com as boas práticas, com práticas de isolamento social, e nesse período, inclusive, flexibilizamos algumas práticas, né? Retomamos algumas atividades. Começamos antes e passamos aí, de forma segura e responsável, retomar algumas atividades. Então, a gente saiu, de fato, na frente. Os nossos gráficos mostram que nós não tivemos nenhum pico, nenhuma aceleração considerável do número de óbitos, nem de casos confirmados para a Covid-19. Então, isso nos dá, de certo modo, um pouco mais de tempo para a gente programar as nossas ações. Aliado a isso, no dia de ontem, a Secretaria de Estado da Saúde lançou um edital de chamada pública, um chamamento público, para contratação nos hospitais privados de leito de UTI. A nossa expectativa com esse edital na praça, hoje foi lançado ontem, hoje está sendo publicado em Diário Oficial, foi construído o edital ontem, hoje lançado em Diário Oficial. Isso já era uma programação nossa, que nós já tínhamos anunciado isso aqui há mais de 2 semanas, aproximadamente, mas ele se concretizou na data de ontem. Hoje será publicado em Diário Oficial, e a gente tem aí alguns dias para receber, por chamamento, os interessados em alugarem, essa seria a expressão mais adequada, os leitos de UTI na rede privada dos nossos hospitais. Então, o Estado vai remunerar dentro dos hospitais privados, e a gente tem uma expectativa de conseguir aí, nesse primeiro movimento, de 50, quem sabe até os 100 primeiros leitos, que corresponderiam ao leito de UTI, aos 100 leitos de UTI que nós estávamos lançando naquele edital. Agora nós estamos reprogramando isso para não 100 leitos de UTI em campanha, mas 1.000 leitos de UTI em campanha. Por isso fiz o anúncio aqui de uma retomada de um edital sim de licitação, para que a gente tenha mais tempo para poder avaliar todas as propostas, não excluir nenhum participante, ou seja, oportunizar mais participantes nesse certame, e fazer isso com calma. Por quê?
Porque além da nossa curva ter respondido muito bem, além de nós termos no dia de ontem lançado esse chamamento para mais aluguel de leitos de UTI nos hospitais privados, nós também conseguimos disponibilizar até o dia de hoje 281 novos leitos de UTI, além daqueles que nós tínhamos previamente à pandemia. Esses 281 eles se somam a mais 100 leitos que nós bloqueamos na rede hospitalar catarinense, ou seja, então nós temos 381 leitos hoje, e nós estamos ocupando desses 381 apenas 62 com ventilação mecânica. Então isso corresponde a 16,27% dos novos leitos disponíveis, né? Isso é muito importante que se diga. Isso nos dá, até então era tudo muito novo, mas olhando esses números e depois desses 30 dias de esforço de todos, de você cidadão, isso nos dá condições de fazer a nossa contratação dos hospitais de campanha, ao invés da dispensa de licitação, e fazer, portanto, uma licitação no formato de pregão, para que a gente possa ter mais segurança jurídica. Então, dessa forma, a gente anuncia hoje aqui o cancelamento daquele primeiro edital, o primeiro chamamento da dispensa de licitação. Havia uma dispensa de licitação, a contratação direta. Nesse período em que se fez esse esforço, até porque a gente não tinha ainda os números e não sabia o que nós teríamos pela frente, a gente percebeu que vários questionamentos foram feitos, questionamentos judiciais, empresas insatisfeitas, não conformadas, obviamente, com o resultado, entraram com recursos. Ora se manteve o processo, ora se suspendeu, ora se manteve novamente, ora se suspendeu. Isso gera uma insegurança, especialmente para quem está atuando em emergência, como é o nosso caso, na pandemia, que a gente precisa de uma estabilidade, uma segurança jurídica. Num contrato com a administração pública, o que o ente público normalmente precisa? Ele precisa da segurança contratual, da segurança jurídica, da qualidade no produto, da certeza da entrega, da escolha do melhor preço, da escolha do melhor produto. Enfim, são uma série de coisas que a administração pública trabalha com os contratos, visando selecionar a melhor oferta, selecionar a melhor proposta. E a gente entendeu, então, que o objeto será o mesmo. Hospitais de campanha, não no formato como alguém mencionou, seria estrutura física apenas. O formato desses 10 hospitais de campanha será o mesmo. Pessoal, como a gente já anunciou aqui, né, João Batista? Pessoal, alimentação, enfim, todos que trabalham em UTIs, os 100 leitos, agora 1.000 leitos, né? E os equipamentos, no mesmo formato em que os equipamentos participarão depois do patrimônio público estadual, depois que forem entregues. Então nós vamos fazer uma retomada desse processo, mas agora com um pouco mais de calma, um pouco mais de tempo, até para que se tire qualquer sombra de dúvidas, enfim, expectativas também de outros participantes. Então a gente faz o pregão eletrônico com esse novo horizonte que nós temos. A partir do chamamento público que foi lançado, assinado ontem, publicado hoje, nós temos aí a expectativa de mais leitos de UTI. A nossa taxa de ocupação ela é bem reduzida, a gente percebe que há um crescimento até desproporcional em outros estados. Aqui a gente está bem sob controle, fruto do nosso esforço, né? Do nosso esforço de isolamento social, do preço que todos nós estamos pagando enquanto administração pública, enquanto o cidadão particular, ou seja, não colapsamos a nossa estrutura de saúde, estamos com a situação sob controle. E aí a gente vai redirecionar, então, esse processo de aquisição de bens e serviços, mão de obra, pessoal, enfim, para um processo de pregão que vai nos dar, entendo, com esse grupo de trabalho integrado, Defesa Civil, Secretaria de Administração, que é o principal órgão comprador do Estado, com a sua expertise, a Secretaria de Saúde, fazendo especificação mais detalhada, inclusive, do objeto do hospital de campanha, a controladoria seguindo para e passo, né, observando e anotando, pontuando todas as correções que devem ser feitas. Nós acreditamos que teremos uma aquisição mais segura e mais estável e menos suscetível de interferência de órgãos externos, autorizando, desautorizando, autorizando, e também menos suscetível da insatisfação daqueles que participam de um certame qualquer, uma licitação, uma vez que o resultado terá que ser um resultado que atenda, né, a todos esses princípios aí de seleção da melhor oferta, mas com os prazos razoáveis, os prazos para que todas as empresas participem
com calma, ofertem o melhor que elas podem fazer para o Estado, e o Estado selecione a melhor oferta sobre todos os aspectos, inclusive de qualidade, para o poder público. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.